Olá, meu nome é Cintia, você está no canal Biblioteca de Gaia. Hoje eu vim responder a tag dos 50%. Desde o começo do canal eu comecei fazendo essa tag no meio do ano, então resolvi dar continuidade. Apesar de não estar fazendo tags aqui no canal ultimamente, mas essa eu acho legal para fazer um balanço das leituras aí. E vamos logo para a primeira pergunta. O melhor livro que você leu até agora? Até agora, eu acho que foi O Amor nos Tempos do Cólera, do Gabriel Garcia Marques. Eu gostei muito, a gente leu, eu li, se eu não me engano, em abril, era um mês que nós tínhamos decidido ler um livro do Gabo, e eu fiquei bem surpresa. No começo eu tive um pouco de estranheza à linguagem do Gabo, porém eu estava percebendo que era diferente do que eu já tinha lido, mas era agradável. E no decorrer da história eu fui me apaixonando pela escrita dele, a forma de narrativa, como ele consegue falar de um personagem e passar para outro de uma forma tão sutil que você nem percebe, enfim. Eu ainda vou fazer uma resenha para esse livro, estou prometendo aí várias resenhas, mas já comecei a colocar em ordem algumas resenhas antigas que eu queria fazer, e essa aqui é uma delas que ainda sai esse ano, mas esse foi o que eu mais gostei de ter lido até agora. A segunda pergunta é a melhor continuação que você leu até agora. Em janeiro a gente leu As Crônicas de Nárnia, do C.S. Lewis. Eu li nessa edição, que é volume único, e aqui os 7 livros publicados dessa história do C.S. Lewis estão organizados por ordem de história mesmo, dos acontecimentos, dos fatos, não por ordem de publicação, que é diferente, tá? Mas eu acho que foi o último livro, Última Batalha. O último livro foi surpreendente, por causa do fim, de como ele encerra a história de Nárnia nessa leitura. E eu não posso falar mais porque vai ser spoiler, eu acredito que eu vou fazer resenha também desse livro. São 7 livros, nem todos são tão bons, ficou bem claro por que fizeram um filme apenas de 3 e não dos 7. O último livro é realmente chocante. Claro que eu estava imaginando, eu já tinha entendido a simbologia do Lewis aqui para essas histórias, mas foi chocante o final do último livro, não posso falar mais nada. E foi o único que eu li de continuação até agora. Eu leio bastante séries, trilogias e tal, esse ano foi bem fraco. A próxima pergunta é: algum lançamento do primeiro semestre que você ainda não leu, mas quer muito ler? Tem na verdade é um relançamento, um livro que estava esgotado na editora e ela relançou, e eu tenho quase 100% de certeza que foi no primeiro semestre de 2019, tá? Se eu estiver errada, me desculpem, mas eu não sou tão antenada em lançamentos assim. Mas é O Jogo da Amarelinha, do Júlio Cortaz. Esse livro eu queria desde edições anteriores, mas não achava, né? Achava em sebo, só para vender e sempre muito caro. E eu resolvi esperar um momento aí para comprar. E desde então eu tô curiosíssima para ler, porque esse livro você pode ler de mais de uma forma. E então isso desperta, né, a curiosidade. Na verdade eu não sei quando eu vou ler, nem a forma que eu vou ler, mas é um livro que eu queria bastante. Tá numa edição super bonita da Companhia das Letras. E tá aqui, era um livro que eu tava esperando ansiosa. A quinta pergunta é: o livro que mais te decepcionou esse ano? Eu não tive grandes decepções não, viu? Foi difícil até encaixar um livro aí nessa categoria, mas eu vou colocar A Condessa Sangrenta, da Alejandra Pizarnik. As ilustrações são fenomenais, é o que salvou o livro, do Santiago Caruso, e o que ajudou a entender o que a autora quis fazer com o livro foi o pós-fácio escrito pelo João Silvério Trevisan. Se não fosse isso, realmente o livro seria mais decepcionante. Traz a história dessa condessa que gostava de torturar mulheres, essa condessa húngara, que é bem curioso conhecer a história dela, mas eu achei que faltou um mínimo de profundidade. Foi tudo uma pincelada muito rápida, sabe, sobre algumas coisas que aconteciam, alguns fatos. Mas acho que até a autora teve dificuldade aí de encontrar mais material que falasse sobre o assunto, já que ela foi muito encoberta aí, né, durante muito tempo, essa condessa. Suas crueldades aí foram colocados panos quentes aí para não ter maiores repercussões. Faltou conteúdo.
só por isso que eu coloquei, mas é interessante mesmo assim. A sexta pergunta é o livro que mais te surpreendeu, o oposto da quinta, né? Foi um livro do Neil Gaiman, que na verdade foi organizado e recontado por Neil Gaiman, mitologia nórdica. Aqui o Neil Gaiman traz algumas das histórias dessa mitologia nórdica que inspirou e inspira até hoje tantos autores, cineastas, enfim, pessoas que criam histórias, que criam mundos. O Neil Gaiman deu uma selecionada nas principais histórias desses personagens mitológicos, recontou de uma forma um pouco mais fácil de entender, um pouco mais divertida, e compilou nesse livro que tá muito legal. Eu tinha medo de não gostar, de ser uma coisa chata ou de ser uma coisa muito superficial, mas não, acho que ele conseguiu trazer, ser fiel à história e ao mesmo tempo ter profundidade e manter o leitor interessado. Então gostei muito, não sei porque eu não li antes, né? A sétima pergunta é um novo autor que lançou um livro neste semestre ou que você conheceu nesse semestre. Como eu disse, eu não sou muito ligada em ler lançamentos, né? Nem tô por dentro dos lançamentos. Mas um autor que eu queria conhecer, e aconteceu nesse segundo semestre, nesse primeiro semestre, né? Foi Ítalo Calvino. Eu li O Visconde Partido ao Meio, era o único livro que eu tinha aqui do autor, e eu gostei muito da escrita do Ítalo Calvino, me despertou a curiosidade de ler mais livros do autor, principalmente Cidades Invisíveis, que eu acredito ser o livro mais famoso dele, e o que eu já vi de resenhas falando desse livro, a imaginatividade do Ítalo me conquistou, me deixou intrigada. Então eu quero ver um pouquinho mais até aonde a mente dele pode chegar. Mas eu quero ler outras coisas dele, além dos Cidades Invisíveis. A maioria desses livros, eu acho que praticamente todos, quase todos que eu vou falar aqui não teve resenha no canal. Se tiver algum, vou deixar nos cards e no box de descrição. Mas futuramente vai ter resenha de uma parte deles, pelo menos, tá? Eu pretendo fazer resenha um pouco tarde, mas vai sair. A sua quedinha por personagem fictício mais recente. Não teve, de verdade. Eu não senti o coração aquecido por nenhum personagem, então vou pular essa pergunta. Décima pergunta. Um livro que te fez chorar neste primeiro semestre? Foi Morreste-me, do José Luiz Peixoto. É um livro bem curtinho, esse aqui é da Aline, ela me emprestou. Eu, como a gente ainda não se encontrou, não devolvi para ela. Mas é um livro que fala sobre a perda do pai, e o autor vai falando, é uma experiência pessoal dele, ele conseguiu trazer isso para a literatura e ele conseguiu despertar muita coisa em mim, né? Se quem não perdeu o pai já chorou muito com esse livro, já sofreu muito, imagina alguém que sabe como é sentir tudo isso que o autor fala. E então foi bem tocante, foi um livro que me fez escorrer uma lagriminha, assim, sabe? Não chorar de debulhar, até mesmo porque eu não consegui ler o livro de cabo a rabo. Eu confessei isso em algum mês aí que eu fiz, quando eu li esse livro, no vídeo que eu fiz de leituras do mês, eu falei que eu tive que pular alguns trechos, não consegui ler, porque foi muito denso pra mim, eu não ia conseguir lidar com aquilo, então eu resolvi pular alguns trechinhos. Mas o livro realmente me impressionou bastante, gostei muito. 11ª pergunta, um livro que te deixou feliz nesse primeiro semestre? Essa tive dificuldade também de escolher, porque eu gostei de mais de um, né, que me fez ficar feliz. Mas eu acabei colocando aqui A Vida do Livreiro A.J. Fikry, Gabriele Zenin, que foi um livro que tem uma história tão gostosinha de ler, tão rapidinha, envolvente e fofinha, sabe? Além de falar de livros, né, o que é bem interessante. E foi um livro que quando eu terminei de ler, eu me senti feliz de verdade. Falei, não vejo a hora de ler outro livro que desperte essa sensação em mim, porque foi muito gostoso. Número 12, melhor adaptação cinematográfica de um livro que você assistiu até agora. Olha, eu não sei de verdade o que eu assisti, eu não fiz uma listagem, não consegui me lembrar de nada. Com certeza eu assisti adaptações cinematográficas, mas eu não consigo lembrar. Com exceção do Senhor dos Anéis, né, porque eu assisto todo ano, com exceção do Senhor dos Anéis eu não lembro de nenhum, então, mas não foi a primeira vez que eu assisti, então
não sei. Próxima é sua resenha favorita deste primeiro semestre. Eu não fiz muitas resenhas no canal, aliás, eu fiz 2 resenhas no canal nesse primeiro semestre. Eu tava aí meio pra baixo de fazer resenha, meio desanimada, então só tem 2 resenhas. Se eu tiver que escolher uma dessas 2, eu vou escolher o Vozes de Chernobyl, da Svetlana Alexievich, tá aqui o livro pra mostrar. Eu fiz só resenha de Clarice, a biografia da Clarice Lispector, e desse livro Por Enquanto. Então, mais pra frente vai ter mais resenha, mas do primeiro semestre, se eu tiver que escolher uma, eu escolho da Svetlana. O livro mais bonito que você comprou ganhou este ano. Teve bastante coisa bonita. Como eu falei, o Jogo da Amarelinha, eu achei tão linda essa edição com o corte todo colorido, mas eu escolhi outros 2 aqui. O que eu queria escolher, na verdade, é uma HQ, mas eu trouxe um livro também, já que livro não é HQ, mas eu considero, enfim. É a HQ do Paraíso Perdido, do John Milton, com ilustrações do Pablo Auladel. Eu acho que é esse o nome dele. Essa é uma edição da Dark Side, é um livro bem grande, e as ilustrações são tão fantásticas desse livro que é impossível não ficar impressionado. Então, eu acho que eu escolheria esse. Além de ter ajudado muito na leitura do livro Paraíso Perdido, como é uma HQ, não é um livro, eu vou colocar aí Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Essa edição comemorativa de 80 anos, da editora Record. Ele tem uma lombada de livro antigo e tem manuscrito, enfim, tá bem bonita essa edição. Tem páginas, no meio mesmo tem páginas do manuscrito original, então tá uma edição bem caprichada. Eu achei o livro muito bonito, mas teve mais. E a última pergunta é 15ª, quais livros você precisa ou quer muito ler até o final do ano? Olha, tem bastante livro aí nessa lista, mas eu vou mostrar apenas 3, que na verdade são 5, mas um deles é O Lobo da Estepe, do Hermann Hesse, escritor alemão consagrado, ganhador do Nobel de Literatura. Eu quero ler muito O Lobo da Estepe. Para quem assistiu a resenha de Clarice, esse livro é muito importante, vai lembrar que eu citei lá algumas vezes, para a carreira da Clarice, para a formação dela como escritora. Então eu fiquei bem curiosa, então esse é um livro que eu quero ler esse ano ainda. Do Goethe, Os Sofrimentos do Jovem Werther. Esse é um livro também que eu tô bem curiosa, sei que é um livro bem triste, bem denso. O próximo livro que eu vou começar, o nosso próximo projeto, na verdade nós já estamos no mês de leitura dele, é a Divina Comédia, do Dante Alighieri. A gente planejou desde o começo do ano a leitura desse livro no mês de julho, mas aí por alguns probleminhas que o grupo teve, várias pessoas atrasaram na leitura de livros anteriores, a gente resolveu postergar um pouquinho aí, e talvez a gente leia esse livro no mês agora no final de julho e agosto. Nessa minha edição tá em 3 volumes, aqui tem o Inferno, tem Purgatório e Paraíso. Essa edição da editora 34. Eu vou tentar ler italiano? Vou, confesso, mas não sei se vai rolar. Eu vou me forçar aí a ler italiano, mas veremos. É uma edição bilíngue, então se eu tiver dificuldade aí com o meu italiano, aí eu consigo ler em português mesmo. É isso então, me conta aqui se você leu bastante coisa nesse primeiro semestre, se teve algo incrível que te surpreendeu. Se quiser responder a tag, as perguntas vão estar aqui no box de descrição, pode responder nos comentários ou no vídeo, que eu gostaria de saber aí como foi o primeiro semestre de leitura de vocês. A gente se vê no próximo vídeo aqui na Biblioteca de Gaia.